Oi, gente! Que saudade que eu tava de vocês! Tudo bem com vocês? Tudo certinho, na paz, na bênção. Estamos aqui hoje mais uma videoaula. Estamos aqui para poder compartilhar com vocês um tempo aí de crescimento, um tempo de conhecimento, onde nós vamos aprender um pouco mais, né? E esse módulo que está começando nessa aula, a primeira aula aí do módulo 9, nós vamos falar sobre tabernáculo, né? Eu sei que tabernáculo pode ser para você, como é para mim, às vezes, um assunto muito desafiador, né? Onde a gente procura entender o que foi, como foi, para que serviu, né? Então, dentro das aulas que nós temos aqui desse módulo, a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês um pouco mais sobre o tabernáculo, tá? A nossa primeira aula era o que era tabernáculo. A introdução diz o seguinte, gente, vamos lá. Opa, antes de começar, vamos ao nosso momento de oração. Amém? Vamos lá? Pai, nós que estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, mais uma vez, pedindo, ó Pai, que o Senhor tire de nós, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos impede nesse momento de tirar esse tempo para podermos aprender da Tua palavra, para podermos, ó Pai, sermos ministrados, para podermos adquirir conhecimento. Pai, eu sei que é uma aula muito teórica, mas é uma aula muito rica em conhecimento. Senhor, eu te peço, ó Pai, que os teus filhos, ó Pai, eles nesse momento se abdiquem, Pai, desse tempo, Senhor, para poder ser ministrado realmente por esse conhecimento, por esse entendimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, tudo aquilo que tenta atrapalhar a mente deles, tudo aquilo que tenta limitá-los, ó Pai, no entendimento, em nome de Jesus nós colocamos por terra. A Tua palavra nos declara que nós temos poder para isso, ó Pai. Eu declaro, Senhor, um tempo de aprendizado para essa turma, para esse aluno, para esse casal de aluno, aluna que está nos assistindo nesse momento. Fica conosco, ó Pai, nessa aula, fala ao nosso coração, nos traga entendimento, Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Eu, em específico, estou com muita saudade dessa turma. Vocês são maravilhosos, vocês sabem disso, né? E eu tenho acompanhado, tá, os views ali no canal do Ensino Embaixada. Então, assim, muita gente eu sei que tem assistido. A primeira aula foi bem assistida, a segunda nem tanto. Estou aguardando alguns trabalhos ainda. Entendo que nós estamos num tempo onde muita gente está trabalhando de maneira home office em casa, ou também online. A gente entende tudo isso, mas nós precisamos que vocês assistam essas aulas para que a gente consiga finalizar a nossa turma de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem, né, que haja entendimento para vocês. Isso que precisa, tem que ter entendimento. E para ter entendimento, você tem que separar esse tempo aí para estar junto com a gente. Amém? Vamos lá? O que era tabernáculo? Daí quando eu pergunto para você, querido, você me diz o que é tabernáculo? Se eu perguntar agora assim para você, o que é tabernáculo? O que você vai me responder? Ah, o tabernáculo era uma tenda, então o tabernáculo era isso, era aquilo. Queridos, é exatamente isso, né? Muitas vezes esse é um assunto que, se ele não for muito bem tratado, ou se ele não for muito bem apresentado, você pode se perder, né? Até mesmo nós, eu digo por mim, que já tenho uma caminhada cristã, né? Eu nasci na igreja, cresci, tenho estudado dia após dia, então é um assunto desafiador, né? Então, se você entender para que serviu o tabernáculo, para que é, e hoje, né, no que se traduz esse tabernáculo, né, eu acredito que você vai ter aí um bom desempenho nessa aula se você entender isso, amém? O tabernáculo em hebraico significa mikshan, acho que é assim que fala, tá, gente? Moradia ou tenda da congregação. Era um santuário portátil. Então, assim, o que acontece? Quando o povo saiu do Egito, né, e rumo à terra prometida, eles começaram a caminhar. E nesse trajeto, queridos, eles montavam, no caso, essa tenda, né? Montava tendas, por isso que está escrito o seguinte: era um santuário portátil. Então, os israelitas realizavam culto público durante sua peregrinação no deserto até o reinado de Salomão. Era não só o templo de Deus, mas também sua habitação, um lugar marcado para encontrar seu povo. Então, Deus tinha esse lugar marcado para encontrar com o povo, o tabernáculo, ok? Exatamente, seguindo, o lugar marcado para encontrar com seu povo. Inicialmente, a tenda onde Moisés se encontrava com o Senhor, a tenda da congregação, foi armada fora do arraial. Êxodo 33, 7. Pois o povo tinha pecado e o Senhor lhe disse que ele não mais seguiria no meio deles. Olha só que coisa. Então o Senhor deu essa orientação a Moisés para que se armasse esse lugar, para que tivesse lugar, porque Deus queria permanecer junto com o povo. Ele queria mostrar que ele estava junto. Então, para isso, tinha um lugar reservado para o Senhor ali dentro dessa tenda, dentro desse tabernáculo. No livro de Êxodos, no capítulo 25 a 27, Êxodos 25
25 a 27, descreve que foi construído segundo as orientações que o próprio Deus deu a Moisés. Vamos lá. Nessa aula vamos aprender o que era tabernáculo, qual a sua importância para os dias de hoje, né? E no que se convergeu isso aí, ok? O tabernáculo foi construído por Deus, que sempre desejou habitar no meio do seu povo. Como havia dito, Deus, né, deu essa instrução a Moisés. O povo necessitava da presença palpável de Deus. Olha que interessante. E permanentemente entre eles, assim, após a saída do povo do Egito, como eu acabei falando ali no início para vocês, Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. Se você ler Êxodo 25, do 1 ao 9, você vai entender exatamente o que o Senhor pediu para Moisés. Então, leia aí Êxodo 25, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Então, antes de você dar sequência nessa aula, vai lá, queridão, pega a tua Bíblia, abre em Êxodo 25, no capítulo 25, no versículo do 1 ao 9, leia esse texto. Eu não vou ler aqui, claro, mas leia esse texto depois. Sim, agora sim você pode dar sequência na aula, depois de ler esse texto, ok? Para você também poder entender do que nós estamos falando. O livro de Êxodo, ele termina com o cumprimento dessa promessa, na verdade. Entendeu? Diz o seguinte ali em Êxodo 29, 45 e 46. É um versículo que eu tenho como referência, eu vou compartilhar com vocês. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Deus. Eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles, eu, o eterno seu Deus. Então, assim, o Senhor mostra claramente por que o Senhor tirou, né, Moisés e todo o povo daquela terra. Ali, em Êxodo 25, 22, diz o seguinte: sobre a tampa, que é o propiciatório, aí já está falando dos itens ali dentro do tabernáculo, no meio de 2 querubins se encontrava a arca, mais um objeto que tinha no tabernáculo. Eu me encontrarei contigo no tempo certo, e farei a ti de cima do tampo, dentre 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo que ordenei para os filhos de Israel. Êxodo 25, 22. No Antigo Testamento, queridos, Deus falava em determinados tempos e com os sacerdotes que ficavam em cima da arca, dentro do tabernáculo. Então, assim, antigamente, eles não tinham esse acesso que nós temos. Hoje é muito fácil, né? Hoje você pode, agora aqui, como nós fechar o nosso olho, né, e falar diretamente com o Senhor. Antes, eles não tinham esse privilégio. Era o tempo certo, era com o sacerdote, se não com o sumo sacerdote. Então, assim, quem era instruído, quem era separado para essa função, ok? E como que o tabernáculo foi construído? Vamos lá. Já vimos que o Senhor pediu uma oferta ao povo conforme a possibilidade, cada um deveria dar segundo fosse compelido. Então, assim, essa questão de cada um dar conforme as suas forças, até uma questão que a gente vive hoje em dia, né? Às vezes, na hora da oferta, o pastor fala: queridos, não é porque um deu 1.000, outro deu 10, que um deu mais, outro deu menos. Cada um deu de acordo com o que pode. E o Senhor conhece a minha e a sua necessidade. Então, naquele tempo foi da mesma maneira. O Senhor pediu para cada um desse segundo as suas forças, ok? E o que eles retiraram nessa oferta? Diz aqui a lição, diz o seguinte: e tudo seria feito de acordo com o Senhor, como que o Senhor Deus revelaria para Moisés no monte. Deus se preocupou com os detalhes do templo, né? Segundo ele foi ordenado a Moisés, foi feito Deus revelou a Moisés que ele queria como o templo fosse feito. E ele revelou detalhes. Então, quando ele pediu a Moisés que todo o povo trouxesse oferta, Deus já sabia exatamente como seria o templo. Ok, queridos? Aqui diz o seguinte: a Bíblia conta que esse tabernáculo era uma cópia física, uma réplica do tabernáculo celestial. Olha que interessante, né? Conforme nos revela no livro de Hebreus 8, 5 e 6. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus. Olha isso. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança a qual ele era mediador. Aliança muito superior à antiga, olha aí, pois que é fundamentada em promessas excelsas. E, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração, né, do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus, nosso benefício. Então, em Hebreus 9, 24, ele traz esse texto, né, comparando, mostrando exatamente para que serviu. O antigo e o novo conceito. No caso agora, dando sequência na aula, nós vamos estar falando sobre a aliança e sobre o pacto.
né? Para você ter um pouco mais de noção também e entendimento desse assunto que vai percorrer aí durante esse módulo. O autor de Hebreus, no capítulo 8, 9 e 10, discute isso. Descreve como e por que o sacrifício de Cristo é definitivo, estabelecendo a nova aliança, né? No Velho Testamento, a salvação e o relacionamento com Deus vinham de uma fé expressa pela obediência à sua lei, ao sistema sacrificial. Era o templo da lei, né? E a lei tinha 3 aspectos: moral, civil e o cerimonial ou sacrificial. Entretanto, havia 3 propósitos principais para o sacrifício. A palavra está dizendo aqui, o estudo está dizendo que havia 3 propósitos principal para esse sacrifício. Presta atenção, vamos lá. Ensinar o povo que o pecado separava de um Deus santo e somente através do derramamento de sangue haveria reconciliação com Deus. Primeiro propósito. Segundo, B, provisão para que o povo chegasse a Deus mediante a fé, obediência e amor. C, anunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelo pecado do homem. A promessa do novo concerto foi primeiramente declarada nos livros de Jeremias e Ezequiel e posteriormente foi citada ao autor dos Hebreus. Ok? Na verdade, esse texto ele expressa assim, claramente a vontade de Deus em realizar uma obra completa, né? É definitiva. O sacrifício de Cristo mediante o qual podemos receber o Espírito Santo de Deus, e isto é, podemos ter o próprio Deus habitando em nós. Também podemos reconhecer os objetivos pelos quais o tabernáculo foi instaurado com todos os seus rituais. Revelar a pessoa de Deus através de uma simbologia, olha isso, gente, dar uma nova noção de reino celestial e eterno, ensinar as leis que regem o relacionamento do homem com Deus, tá? E preparar o povo para a vinda de Cristo, né? Então, assim, tinha-se um propósito e o povo ele tinha que entender para que servia, né? Exatamente, para que era feito, por que foi criado o tabernáculo, tudo isso, né? Todas essas etapas, né? Nome dado aos tabernáculos. Gente, só para poder dar uma pausa aqui, mas poder te instruir, essas são informações que eu quero que você preste muita atenção, que nas próximas aulas nós vamos falar sobre os materiais, os significados do tabernáculo. Então, essa é uma aula base, é uma aula teórica e tudo mais, mas com muita informação, com uma riqueza de informações, na verdade, para que você consiga desenvolver as aulas seguintes. Então, vamos lá, preste atenção, vamos lá, deixa o telefone do lado, firma aí os olhos fixos aí, bota no avião, bota no modo avião, seu telefone vai parar de apertar o WhatsApp e você vai conseguir fazer direitinho a aula. Vamos lá. Vou pedir trabalho, hein? Se liguem, vamos lá. Nome dados ao tabernáculo, tenda da congregação. Ora, Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento e chamava a tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro que ficava fora do acampamento. Êxodo 33, 7. Da tenda do encontro o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou. Levítico 1. O tabernáculo era um lugar de ajuntamento do povo, onde Deus falava com o seu povo através do sacerdote. Então, assim, hoje nós temos a igreja, né? O templo. A igreja somos nós temos um templo. Então, o que acontece? Não, claro, nessa época de quarentena, mas o que normalmente a gente faz? Nós vamos ao templo, aonde Deus tem ali o seu profeta, né? Deus tem o seu anjo, né? O seu pastor, que é o nosso pastor, e onde ele é a boca de Deus para nós, né? Ele é a pessoa que nos direciona, a pessoa que nos instrui, é o nosso pastor. Ok? Naquela época era diferente. O Senhor pediu para se construir um tabernáculo que Deus queria morar no meio do povo, né? E ele também tinha um homem de confiança, onde ele, né, mandava o recado, né, que era através de Moisés. No caso muitas das vezes quando foi construído todo esse templo, vocês vão ver no significado de cada item do tabernáculo. É muito interessante porque não era simplesmente uma tenda, né? Mas eram muitos procedimentos para que as pessoas conseguissem entrar no átrio, entrar dentro do tabernáculo, chegar até o Santo dos Santos. Não era todos, aliás, ninguém, era apenas o sumo sacerdote. Enfim, são várias coisas que aconteceram dentro desse período. E eu preciso que você tome nota, entenda tudo isso, tá ok, gente? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, manda aí pra mim. Então, vamos lá. Retornando aqui. Eu falei da tenda da congregação, ok? Agora eu vou falar da tenda da revelação. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguiu entrar na tenda do encontro porque a nuvem pairava sobre ela. Olha isso, gente. E a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Êxodo 40, 34. Quando a tenda ficou
pronta com todos os seus utensílios e outras ocasiões, e acontecia que Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Então, isso era algo sobrenatural que acontecia. Toda vez que Moisés entrava, né, uma nuvem pairava sobre o lugar, era Deus, na verdade, né, para Deus poder falar com Moisés e trazer um recado que o povo estava precisando, né, exatamente o que Deus queria falar com o povo também. Moisés era o portador dessa mensagem. Ok? Outra coisa aqui, mais um outro nome que é dado no tabernáculo é casa de Deus, ou seja, santuário, é um lugar santo. Né? E também tem tabernáculo ou tenda do testemunho, porque nele estava guardado o testemunho, as tábuas da lei. Números capítulo 1, versículo 50 diz o seguinte: mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, de todos os teus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela o seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo, a habitação do testemunho. Na verdade, aqui no tabernáculo fala aqui em Números, né, que o seguinte, que os levitas foram estabelecidos para esse serviço. Então, na verdade, até era, se você pesquisar sobre isso na Bíblia, você vai ver que a tribo de Levi é que fazia a montagem e a desmontagem dessas tendas, que era o tabernáculo, que eles que montavam e desmontavam. Era uma missão que foi dada a eles, né? Então, assim, era muito interessante que, se você vê, o tabernáculo se você pesquisar um pouco mais também sobre isso, ele era montado de dentro para fora, era uma coisa incrível, assim, né? Então, as cortinas vão ter um significado, a bacia de bronze é um significado, a mesa, o pão, né? O pão, a própria arca. Então, cada item vai estar num lugar propício e vai ter um significado. E isso nós vamos comentar com vocês na próxima aula. Então, o que eu quero que vocês façam? Dê uma pesquisada leve sobre o tabernáculo, mas eu gostaria muito, eu citei aqui, na verdade, dentro da aula, para vocês agora, o seguinte, onde está aqui? Tá. Também podemos reconhecer os objetivos pelos quais o tabernáculo foi instaurado com todos os seus rituais. Né? Então, assim, aqui cita 1, 2, 3, 4 objetivos que o tabernáculo foi instaurado com todos os seus rituais. E eu disse isso na aula agora há pouco para vocês. Se vocês voltarem, ou se vocês prestaram atenção, né, vocês vão saber do que eu estou falando. São 1, 2, 3, 4. 4 objetivos. Eu gostaria que vocês me mandassem esses 4 objetivos. 4 objetivos que eu citei aqui para vocês. William, eu não sei. Se vai na tua matéria, eu não sei. Pode ser que vá. E aí vai ficar mais fácil você me responder. Se não, você fica procurando aí no vídeo a hora que eu falei sobre esses objetivos. Eu disse o seguinte. Olha aí, vou deixa para vocês. Era uma promessa, claramente era a vontade de Deus, em realizar uma obra completa e definitiva. Então, o sacrifício de Cristo, mediante a qual podemos receber o Espírito Santo, se Deus, isto é, podemos ter o próprio Deus habitando em nós, também podemos reconhecer os objetivos pelos quais o tabernáculo foi instaurado com todos os seus rituais. Então, quais foram esses objetivos? Foram 4. Respondei para mim, ok? Então, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Até a próxima. Eu vou mandar para vocês a semana que vem. Nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre os materiais e os significados do tabernáculo. E eu tenho certeza que vocês vão entender. E estou pretendendo também ver um videozinho para mandar para vocês de como era feito, como era montado, tá bom? Para de repente clarear. Tem gente que nunca ouviu falar de tabernáculo, mas eu tenho certeza que é um assunto para você desenvolver, é um assunto para você acompanhar, é um assunto para você mergulhar. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Vamos orar para a gente poder finalizar essa aula. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, agradecendo o Senhor por esse tempo, Deus, por essa aula abençoada, onde nós nos enriquecemos com muitas informações, ó Pai, foram bastante mesmo, Deus, e eu tenho certeza que não será diferente na vida dos teus filhos, ó Pai. Os abençoe, os ajude, os instrua, que eles possam entender, Senhor, o que foi ministrado aqui nessa aula, Senhor. Que eles possam realmente responder aquilo que foi perguntado. Que eles possam entender, Senhor, que é o princípio, que é uma base para a próxima aula, Senhor. Em nome de Jesus, ministra no coração deles, dá entendimento para eles, para que eles possam, para que juntos nós possamos caminhar para a finalização desse curso. Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela casa, pela família, pela vida e principalmente, Senhor, pelo comprometimento de cada um deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor, e declaro
que praga nenhuma vai chegar na casa, na tenda, na família desse aluno, dessa aluna, desse casal de alunos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Tô morrendo de saudades e qualquer dúvida, só mandar aí um recadinho. Um abraço, até a próxima aula, gente. Deus abençoe.